Além do fluxo magnético, a gente sabe que, como existe ali uma corrente elétrica passando pelo condutor, deve existir também uma força eletromotriz, que é justamente a força que faz com que essa corrente caminhe, vamos dizer assim, que ela percorra aquele condutor. Então, é possível também calcular o valor dessa força eletromotriz, certo? Então, devido ao movimento das cargas durante a indução, o fluxo magnético também gera uma FEM, que significa força eletromotriz. Então, a gente pode resumir da seguinte maneira para entender o porquê que essa força eletromotriz existe. Primeiramente, nós sabemos que os elétrons livres se deslocam no condutor, certo? Se eles se deslocam, então quer dizer que existe ali trabalho sendo realizado para deslocar esses elétrons livres. Se existe trabalho e quem realiza esse trabalho, sabemos que é a DDP, ou seja, a voltagem. Então existe uma voltagem e para existir voltagem, obviamente deve existir uma força eletromotriz, que nesse caso é induzida, já que a corrente também é induzida. Então como é que eu calculo essa força eletromotriz? É simples. Nesse caso daqui nós colocamos, vejamos aqui, o sinal negativo e dividimos a variação do fluxo, ou seja, o fluxo final menos o fluxo inicial, dividido pela variação do tempo. Tempo final menos o tempo inicial. Então aqui nós temos a variação do fluxo magnético pela variação do tempo. Eu meço o fluxo no início, meço o fluxo no fim e vejo quanto tempo foi gasto para o fluxo variar de um estado inicial para um estado final. Nesse caso, esse é o cálculo para uma única espira, certo? Se forem várias espiras, como uma bobina, eu utilizo a mesma fórmula, só que eu multiplico por n, que n representa a quantidade de espiras que nós vamos ter na situação. O exemplo 2 nos diz o seguinte: um fio condutor de forma quadrada, de lado de 10 cm, é colocado perpendicularmente a um campo magnético B, igual a 8 vezes 10 a menos 5 teslas. A intensidade do campo magnético é reduzida a zero em 4 segundos. Determine a força eletromotriz induzida nesse intervalo de tempo. Dado cosseno de 0 graus igual a 1. Então, para a gente entender melhor essa questão, vamos tentar desenhá-la aqui, né? Nós temos aí que um fio condutor de forma quadrada, ele é colocado perpendicularmente a um campo magnético. Então, vamos colocar o campo magnético aqui, representado pelas linhas de indução, e o fio de forma quadrada colocado de forma perpendicular, certo? Então, aqui nós temos o nosso fio. O que quer dizer perpendicular? Quer dizer que este objeto, que é o fio condutor, faz um ângulo de 90 graus com o campo magnético. Então, o campo magnético atravessa esse condutor com um ângulo de 90 graus. Mas o que a gente precisa analisar aqui para este condutor é o seu vetor normal, a área que ele forma, não é isso? Onde é que está esse vetor normal? Está em qualquer posição aí, fazendo também 90 graus com a superfície. Para resolvermos a questão, precisamos saber qual é o ângulo entre a reta normal à superfície, que é essa N, e também entre o campo B. Se a gente observar bem, eles estão na mesma direção e no mesmo sentido, então, obviamente, o ângulo formado entre N e B para essa situação é de 0 graus. Não é à toa que a própria questão informa aqui, dado cosseno de 0 graus igual a 1. Certo? Agora vamos colocar aqui o nosso condutor de duas dimensões só para a gente entender a sua área, né? Ele possui aqui, como foi dito, forma quadrada de lado de 10 centímetros. Quadrado tem lados iguais, então nós temos 10 centímetros na base e 10 centímetros também na altura. Vamos então agora coletar os dados que a questão informa. O primeiro dele diz assim, um fio condutor de forma quadrada de lado de 10 centímetros. Essa informação diz respeito à área da figura, não é isso? Que é justamente a área de quê? De um quadrado. Uma espira não precisa ser simplesmente circular, ela pode ter esses formatos aí, contanto que tenha um formato fechado. E como é que se calcula a área de um quadrado? A área de um quadrado pode ser calculada simplesmente elevando-se o lado ao quadrado, ou fazendo base vezes a altura, que dá no mesmo. Cada lado, nesse caso, vale 10 centímetros, então ficaremos aqui com 10 ao quadrado. E 10 ao quadrado é 100. Nesse caso daí, 100 centímetros ao quadrado. Antecipadamente, já sabemos que, como aqui o campo magnético está em Tesla, esta unidade de medida está incompatível, já que ela não está no sistema internacional. Então, precisamos transformá-la para metros, e fazemos isso multiplicando este valor por 10 a menos 4. Mas, deixando aqui a notação científica mais simples,
andamos 2 casas aqui para a esquerda e aqui acrescenta mais 2, não é isto? Então aqui ficará 10 a menos 2 metros quadrados. Esta é a área do quadrado que é atravessado pelo campo magnético. Falar em campo magnético, nós temos que o seu valor é de 8 vezes 10 a menos 5 telas. Chamei aqui de BI, que é o campo inicial. Por que inicial? Porque ele diz mais posteriormente. A intensidade do campo magnético é reduzida a zero. Então ela tinha intensidade de 8 e depois foi reduzida a zero. Quer dizer então que nós temos um campo final que nesse caso é de zero. Só que para reduzir de 8 a zero foram gastos 4 segundos, que é o valor do nosso tempo, a nossa variação de tempo, ΔT. ΔT igual a 4 segundos. Por fim, é dito aqui, ó, determine a força eletromotriz induzida, que é o nosso epsilon, nesse intervalo de tempo. E o cosseno de 0 graus que foi dado é igual a 1. Bom, temos aí esse monte de dados e precisamos calcular o valor de E. Começamos então por ele. Como é que se calcula o valor de E? Vamos para a fórmula. O epsilon é igual a menos a variação do fluxo dividido pela variação do tempo. Observamos para os nossos dados e a gente observa que a variação do tempo está aqui presente. Ok, mas falta para a gente a variação do fluxo. Então, para calcular o valor de epsilon, eu já tenho o tempo, mas falta a variação do fluxo, que é o que a gente vai calcular primeiro. Como é que eu calculo a variação de um fluxo? Qualquer variação são os valores finais menos os valores iniciais. Então, no nosso caso aqui, nós teremos o fluxo final menos o fluxo inicial. Só que a gente observa que, no final, o campo valeu zero. Ou seja, não existia mais campo naquele momento. Se o campo se reduziu a zero, então esta parte final aqui também vale zero. O fluxo final é zero, já que o campo é zero. Então, nossa variação se reduz apenas a menos o fluxo inicial. Observemos bem o sinal negativo que precisa ser mantido aqui na situação. Então, como é que nós calculamos o fluxo? Precisamos, então, do valor de B, nesse caso é o campo inicial. Precisamos da área e precisamos do cosseno de 0 grau. Todos já estão aqui disponíveis para a gente, basta substituir na questão. Lembrando que aqui o sinal continua negativo e precisamos preservar esse sinal nesta situação. Então, substituímos os valores, né? B vale 8 vezes 10 a menos 5, está aqui. A área vale 10 a menos 2, também está aqui. E o cosseno de 0 também está aqui, que vale 1. Então, multiplico aí, ó, 8 vezes 1, melhor, menos 8 vezes 1, eu obtenho menos 8. E 10 a menos 5 vezes 10 a menos 2, repita a base, somos expoentes. Teremos, então, menos 8 vezes 10 a menos 7 Webers. Essa é a variação de fluxo, ou seja, o fluxo final menos o fluxo inicial. Então, agora que nós já temos o dado da variação do fluxo e o dado da variação do tempo, podemos então substituir aqui os valores. Então, deixamos aqui o sinal negativo e simplesmente colocamos aqui, ó, o valor da variação do fluxo que acabamos de encontrar, está aqui, porque está entre parênteses, porque aqui nós já temos o sinal negativo, faremos aqui o jogo do sinal menos por menos, que dá mais, e a variação do tempo também está colocada aqui, né? Menos por menos, quando foi dito, é mais, e 8 dividido por 4 é 2. Repetimos aqui a base de 10, então teremos que a nossa força eletromotriz induzida é de 2 vezes 10 a menos 7 volts, e aí terminamos o nosso exemplo.